Seja muito bem-vindo a esta aula onde nós criaremos um array de objetos em C++. Lembrando que estamos aqui a falar de programação orientada a objetos. Muito bem, vamos criar um novo código-fonte, source file. Vamos aqui adicionar as nossas bibliotecas, não é? Vamos adicionar a biblioteca iostream. Vamos escrever aqui using namespace std, ponto e vírgula. Então vamos escrever aqui uma classe, não é? Uma classe pessoa. A classe termina com ponto e vírgula. Uma classe pessoa que tem os seguintes dados. Primeiro, podemos encontrar aqui os seguintes dados, por exemplo, ID, idade, vamos lá, string, nome, idade e int idade. Dois dados apenas são suficientes. String nome e idade, int idade, ok? Esses são os nossos dados. Então, quais serão os métodos desta classe? Bom, teremos, por exemplo, um método void que é fazer o cadastro, não é? de cada pessoa. Temos aqui o tipo de retorno, o nome do método. Aqui o void que é fazer, visualizar ou mostrar, exibir os dados dessas mesmas pessoas. Bom, vamos dizer que os nossos dados são públicos. E aqui por padrão os nossos métodos são públicos e por padrão os nossos dados são privados, não é? Podemos não escrever, pois por padrão eles já são privados, ok? Quando nós escrevemos, não é? Então vamos agora criar a nossa classe principal, chamada int_main, que retorna um valor inteiro. Que retorna um valor inteiro. Muito bem. Como criar um objeto na linguagem C++? Para criar um objeto é muito simples. Nós escrevemos o nome da classe, que é pessoa, e de seguida escrevemos o nome do objeto, neste caso pessoa 1, ponto e vírgula, e o objeto já está criado, né? Então o objeto ele pode invocar os métodos da classe, os métodos públicos, não é? Sim. Então vamos escrever aqui po cadastro, invoca o método cadastro, ok? Então já declaramos o método cadastro, agora vamos implementar esse método, vamos implementá-lo fora da classe. Então vamos escrever primeiro o tipo de retorno do método, que é void, seguido pelo nome da classe, que é pessoa, dois pontos, o nome do método, que é cadastro, chavetas. Bom, o método cadastro o que faz? Ele solicita o nome e a idade e armazena nas respectivas variáveis. Muito bem, então vamos colocar aqui um cout nome.
e vírgula, então ele vai armazenar esse nome na variável nome. Ok, cout idade, então armazena cin na variável idade. Então a pessoa, consideramos que a pessoa, não, já está cadastrada. Então vamos só verificar se está correndo tudo como previsto. Bom, já tínhamos aqui uma classe pessoa, então isso aqui vamos chamar de person, só para diferenciar. Então person, ok, aqui diz que é using namespace. Muito bem, compilar e executar. Ok, já temos aqui já está a solicitar o nome, não é? Então vamos escrever aqui Felipe, idade 20 anos. Então o nosso método cadastrar está a funcionar como previsto. Agora vamos implementar o nosso método show, que tem a função de exibir os dados da pessoa. Então primeiro escrevemos o tipo de retorno, o nome da classe onde se encontra o método, 4 pontos, né? O nome do método, que é show, e as chavetas, não é? Muito bem. Então simplesmente ele vai mostrar na tela o nome, assim, dessa forma. Depois salta uma linha e mostra na tela a idade. Dessa forma, e idade já está. Então vamos mostrar aqui que o nosso objeto que criamos P1 também pode invocar o outro método público que se chama show. O que acontece aqui? Quando nós criamos o objeto P1, já fica reservado um espaço na memória para se armazenar o nome e a idade desse P1. Se nós formos a criar um P2, há de acontecer a mesma coisa. Na memória será armazenado um espaço para armazenar o nome e a idade dessa pessoa, e assim sucessivamente. Então, quando a pessoa o objeto 1 invoca o método cadastrar, então os dados serão armazenados nessas duas variáveis relativas ao P1. E é por isso que quando o P1 invoca o método show, que é exibir, os dados que são mostrados são aqueles que estão armazenados nessas variáveis, não é? Relativas ao P1. A mesma coisa acontece para o P2. Então, nós aprendemos aqui a criar um objeto. Aprendemos aqui, além de criar um objeto,
aprendemos também a invocar os métodos usando esses objetos. Bom, vamos agora ver como é que se cria um array de objetos. Como é que se cria vários objetos de uma forma simples. Muito bem, vamos apagar isto aqui. Vamos apagar isto aqui também. E vamos apagar isto aqui também. Muito bem. Para criar um objeto é muito simples. Nós escrevemos um array de objetos. É uma sequência de objetos. Vários objetos de uma só vez. Nós escrevemos aqui o nome da classe, seguido pelo nome do array de objetos, parênteses diretos e a quantidade de objetos, não é? Por exemplo, nós podemos criar um array de 200 objetos. Isto é, então nós aqui vamos armazenar os dados de 200 pessoas, ok? Muito bem. Podemos armazenar os dados de 200 pessoas, mas vamos fazer uma experiência apenas com duas. Este array é constituído por dois objetos, duas pessoas. Então vamos agora fazer com que os nossos objetos, de uma forma automática, invoquem os dois métodos que existem na nossa classe, usando um ciclo de repetição, ok? Muito bem, vamos dizer aqui que o for int i igual a 0, i menor que 2, i mais os nossos objetos, um de cada vez, vamos chamar o método cadastrar. Então, o objeto na posição o objeto na posição 0 há de chamar o método cadastrar. Depois, esse mesmo objeto na posição 0 há de chamar o método show. Mas como trata-se de vários objetos, não é? Nós aqui vamos colocar i aqui e aqui também. Depois do método na posição 0 chamar, depois do objeto na posição 0 chamar este método e chamar este método, então o valor da variável i vai mudar de 0 para 1. Então, agora é a vez do objeto na posição 1 chamar o método cadastrar e o método show. Então, feito isso, termina o nosso ciclo de repetição, não é? Pois nós definimos que ele vai rodar 2 vezes apenas. Termina o nosso ciclo de repetição. Então, por isso nós devemos deixar o i aqui. Alright. Muito bem. Então, este programa faz o cadastro de dados de pessoas e exibe esses mesmos dados logo após o seu cadastro. Vamos aqui compilar e executar. Muito bem. Ele já está aqui a pedir nome. Ok. Nome, vamos colocar aqui Armando. Idade 39 anos. Então aqui ele mostra nome Armando. Houve uma falha aqui. Desculpem, por favor. Idade 39 anos. E voltou a pedir os dados da segunda pessoa. Então, nome. Vou escrever aqui Pedro. Idade 45 anos. Ok.
Então ele depois exibe, não é? O nome é Pedro, a idade 45 anos e termina a execução do programa. Então, esta é a aula prevista para hoje. Aprender a criar objetos, pode aprender a criar array de objetos. Na próxima aula nós vamos aprender como passar um objeto, não é? Como argumento de uma função. Como argumento de uma função. Bom, mas aqui também nós podemos fazer algo muito interessante. Vamos supor que nós temos 20 objetos. Então, e em algum momento o utilizador não queira fazer o cadastro das 20 pessoas de uma só vez. Então vamos dar a opção a ele de fazer o cadastro e interromper o cadastro assim que desejar. Então vamos escrever aqui, mostrar uma mensagem na tela. Depois de pedir os dados, armazená-los, exibi-los, ele há de mostrar a seguinte mensagem na tela. Saltar uma linha. Continuar a cadastrar. Saltar uma linha. Cout 2 ou 0. Sair do programa, sair do sistema. Assim. Endl, ponto e vírgula. Então, o usuário vai digitar 1 ou 2. Este vai ser armazenado numa variável como chamar de opção 1, que ainda não foi criada. Nós vamos criá-la aqui. Vamos criar uma variável inteira chamada opção 1, ponto e vírgula. Então, nós vamos aqui escrever o seguinte, que caso a opção 1 seja igual a 1, que é continuar a cadastrar, então o nosso programa vai continuar com o ciclo de repetição. Agora, caso nossa opção 1 seja igual a 0, então o programa vai parar o ciclo de repetição. Então, vamos escrever aqui, break, vai parar o ciclo de repetição. Muito bem. Vamos agora rodar o nosso programa. Então, ok, está a pedir aqui o nome. Vamos escrever aqui Mateus, idade 12 anos. Então, o nome, Mateus, a idade 12 anos. Continuar a cadastrar ou sair. Vamos clicar em continuar a cadastrar. Então, ele pede o nome. Agora será o nome da segunda pessoa. Lembra que nosso programa ele armazena os dados de 20 pessoas. Muito bem. Nome. Escrever aqui Teresa. Idade 23 anos.
Então, o nome, Teresa, então, segunda pessoa, e a idade, 23 anos. Ok, então ele pergunta, continuar a cadastrar ou sair? Vamos clicar em sair. Então, vamos supor que o utilizador pretende apenas cadastrar 2 pessoas. Então, vamos dar a opção de sair do programa. Então, ele clica em sair. Então, quando clica em sair, o programa para de ser executado. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Convido-lhe a ser seguidor, não é, do canal, a deixar o seu like para que mais pessoas tenham acesso aos vídeos do canal e ativar o sininho para que sejas avisado sempre que nós postarmos aqui um vídeo de seu interesse. Até a próxima.